Gravando. Record. Ok. Então, bom dia. Mais uma vez. Gerar minha... Vai. Botar na tela a aula. E vamos lá. Então, admite Nayara. Ok. Bom, então, para quem chegou agora, então, essa aula é dividida em duas partes. A primeira eu vou expor o tema de inovação e, na segunda parte, a gente conversa sobre dúvidas do tema e do funcionamento do curso em geral, né? Então, vou entrar direto, né? Eu fiz essa discussão, né, quer dizer, com vocês na primeira parte do curso, antes da suspensão, né, em função da pandemia. Então, basicamente, é quase uma revisão, né? E eu tentarei, enfim, sistematizar essa conversa para já articular e também supondo que vocês viram, né, quer dizer, ou reviram, ou lembram, né, da discussão do tópico 1.1, que é aquela discussão mais geral, né, quer dizer, da ideia de uma microeconomia evolucionária, passando pelo texto do Dose, contando um pouco, né, da tradição neo-schumpeteriana e puxando aqueles elementos, né, de dinâmica presentes na obra do Marx e que eu queria ler como uma microeconomia, né, que é uma... Então, visto isso, nós vamos para o ponto 2. Então, vamos lá. Então, a grande questão, né, assim, por que ter a inovação como ponto de partida dessa microeconomia que a gente quer tratar aqui. Então, eu diria que deve ser o ponto de partida porque ela é um elemento fundamental, né, quer dizer, central no funcionamento de uma economia capitalista moderna, né, quer dizer, eu estou tratando aqui de economia capitalista moderna, entendendo algo muito recente, né, que foi inaugurado com a Revolução Industrial Britânica, né, que é o recente que eu estou falando é porque depois eu vou mandar para vocês um vídeo que eu estou preparando em função de uma pequena observação que eu fiz na aula sobre inovação, onde eu queria tratar da inovação na história humana, né? Quase como um elemento de cultura geral, né? Para entender o papel desse fator, né? E lá, né, as datas que eu vou lidar nesse, né, quer dizer, nesse vídeo que eu estou prometendo para vocês, se vocês não quiserem que eu avisa, né, quer dizer, não manda não, mas enfim, esse vídeo que eu gostaria de mandar começa há 3 milhões de anos atrás, né, quer dizer, então, e aí tem todo um desenvolvimento, né, que a Revolução Industrial é algo inteiramente recente. E eu acho isso importante, por razões que vou explicar no vídeo lá, né? Então, economia capitalista moderna é algo que começa, né? Então, portanto, com a Revolução Industrial Britânica, né? E desde então, né? Ela, né? É um sistema que tem uma dinâmica de transformação incessante, né? Então, essa como vimos na conversa, né, no vídeo do tópico 1.1. Né, é um sistema que representa, né, então, eu vou chamar a moderna economia capitalista, né, ela é um sistema que tem uma dinâmica de aceleração da mudança em relação aos sistemas econômicos anteriores, né, então, tudo que veio antes da Revolução Industrial tem muita mudança, não vão subestimar, como eu comentarei no vídeo que estou prometendo enviar, mas tudo se acelera depois da Revolução Industrial, né? Então, isso é muito importante para o nosso raciocínio. E nós estamos vivendo, né? Enfim, por isso que o nosso curso vai ser encerrado com aquela discussão de uma microeconomia para a era posterior ao World Wide Web, né? Que é
enfim, que eu, grosso modo eu já vou dividir, né, o sistema que a gente vive em 6 grandes fases, né, quer dizer, e nós estamos assistindo a ascensão de uma 7ª fase, né, que já vinha, né, se desenvolvendo em função, né, dessa dinâmica de transformações que o sistema tem, né, quer dizer, na sua dinâmica, né, no DNA do sistema, e podemos até comentar como que esse processo possivelmente está sendo acelerado em função, né, da pandemia, né, quer dizer, dessa pandemia do coronavírus 2019. Um choque, né, quer dizer, tremendo que vai fazer, né, quer dizer, aliás, todo o ponto sobre a questão da incerteza, né, quase uma brincadeira, né, quer dizer, porque nós estamos vivendo isso de forma tão intensa, né, que eu acho que o que eu teria a apresentar, né, na literatura virou uma coisa, né, quer dizer, relativamente simples, perto do que nós estamos vivendo nesse momento. E eu acho que isso aí provoca e levanta mais a importância do nosso curso, né, para a gente pensar a economia em geral, né? Bom, a terceira razão é que nós estamos num sistema que vai se originar numa mudança tecnológica, né? Então, numa inovação, né? Então, a Revolução Industrial é a primeira, né, é uma inovação tão importante que ela detona uma revolução tecnológica, né? Quer dizer, não é uma inovação qualquer, né? Mecanização da indústria têxtil, né? Quer dizer, então, e aí, né, daí para frente, né, quer dizer, a coisa vai, né, quer dizer, então desde o início, né, quer dizer, o sistema que se origina numa inovação, né, vai acelerar essa dinâmica, né, de inovação, e por isso eu já falei aqui em várias, né, revoluções tecnológicas. Nós temos, né, quer dizer, portanto, nós que estamos aqui no século XXI, né, já na segunda década do século XXI, né, nós temos um ponto de vista que é privilegiado para entender isso, né, porque nós assistimos, né, quer dizer, diversas revoluções tecnológicas, por mais resistência, né, que qualquer teórico em economia tenha sobre a discussão, né, da inovação, da mudança técnica, né, nas suas elaborações, ninguém pode negar, né, o sistemático revolucionamento, e a palavra não é exagerada, né, que esse sistema econômico conheceu desde a Revolução Industrial, né? Então, diversas revoluções tecnológicas, nós vamos, né, voltar nelas, né, que é uma... E a elaboração com a qual eu lido, né, quer dizer, a abordagem neo-schumpeteriana vai falar, né, de 5 revoluções tecnológicas até os anos 90, né, quer dizer, e eu estou sugerindo que depois dos anos 90, acho que é razoável, né, quer dizer, pensar nisso, temos uma a mais, né, quer dizer, com a emergência da World Wide Web, né, então nós teríamos já 6 revoluções tecnológicas até aqui. E a turma, né, quer dizer, está elaborando um conceito que eu acho super rico, né, que é a ideia de tecnologias de propósito geral, General Purpose Technologies, né, quer dizer, que vai tornar, né, a dinâmica das revoluções tecnológicas um pouco mais desorganizada, mais caótica, menos sistemática, né, quer dizer, que eu acho muito interessante para articular com a ideia de complexidade que nós vamos trabalhar no encerramento desse primeiro ponto, né, do nosso curso. Então, ou seja, tem muito mais, né, quer dizer, as inovações que chacoalham o sistema, né, quer dizer, elas acontecem de forma, quer dizer, muito mais distribuída, muito mais sistemática do que a ideia, né, de revoluções tecnológicas periódicas, né, quer dizer, bem organizadas, etc., sugere, né? Então, já estou levantando um conjunto de temas, ok, o desenvolvimento detalhado disso
fica para o curso de Economia da Ciência e da Tecnologia, que eu continuo fazendo propaganda para quem não fez, fazer no semestre que vem, e quem já fez, se relembrar. E, finalmente, já para pôr uma linguagem dos sistemas complexos, a ideia de que cada inovação é uma fonte de perturbação no sistema. Né? Então, isso eu acho que é muito importante. É uma frase do Schumpeter, né? Que a inovação perturba o sistema, e é uma frase que o meu colega, professor de economia matemática, professor de uma matéria chamada Sistemas Dinâmicos e Complexidade na Economia, que eu também recomendo vocês a fazerem, o físico Leonardo Costa Ribeiro adora. Né? Então, porque essa ideia então de um sistema que tem perturbações todo o tempo. Então, por isso que se inovação ela acontece todo o tempo, se ela perturba o sistema todo o tempo, então nós temos, né, a necessidade de ter um arcabouço teórico que dê conta disso. Né? Então, insisto, por isso essa parte teórica se encerra numa discussão de sistemas complexos. Né? Então, por isso, partir de inovação. Né? Todo o resto do curso, nós vamos ter que sempre, né, voltar a esse conceito, porque ele vai alterar. Né? Eu vou terminar a aula de hoje, por exemplo, fazendo uma associação entre inovação e o próximo ponto, que é a complexidade, racionalidade. Né? Então, tem um encadeamento, né, que sempre esse princípio geral vai nortear o conjunto do curso. Então, por isso, esse ponto de partida. Por isso é importante a gente visitar a obra do senhor Schumpeter. Né? Então, eu vou passar rapidamente aqui, que eu me lembro que na nossa discussão eu falei muito de história do pensamento econômico, localizando Schumpeter, etc. Então, aqui eu vou passar mais rapidamente, né? Que você tem uma discussão depois e para a turma que não é da economia, quem quiser, eu recomendo também frequentar uma disciplina que chama História do Pensamento Econômico, que dá um grande painel, né? Vocês podem consultar os colegas economistas que estão com vocês nessa disciplina, que dá um grande painel dos pensadores mais importantes, né, da economia, e vocês localizam bem onde é que o Schumpeter vai ser tema, né, desse curso, e onde é que ele está na história, né, que tem um salto, né, com Adam Smith, né, que é o fundador da economia política moderna, etc., etc., e, enfim, estão vendo o desenvolvimento até aqui. O que eu quero destacar na elaboração do Schumpeter é esse primeiro ponto, né? Vocês estão vendo, na era Thalita, vocês estão vendo o meu cursor se movimentando? Beleza. Então, o que eu quero destacar, além da centralidade na inovação, que é o que nós vamos ver a seguir, é que o Schumpeter tem uma trajetória teórica, né, que é muito interessante, polêmica, né, como eu tinha destacado naquela conversa da fase 1 do nosso curso, que eu queria chamar a atenção que ele talvez tenha uma trajetória teórica que ele começa pensando em inovação, né, quer dizer, começa no mundo do equilíbrio geral, né, e pensando em inovação como algo que cria um desequilíbrio, né, quer dizer, então instaura um desequilíbrio e o sistema funciona, né, numa lógica de equilíbrio, desequilíbrio, inovação, desequilíbrio, aí, como veremos, né, quer dizer, imitação, propagação da inovação, um novo equilíbrio. Né, quer dizer, é o Schumpeter do início. E depois ele vai avançando até chegar a esse conceito do processo de destruição criadora. O nome dele está muito associado a isso, e eu acho que essa visão do Schumpeter é uma síntese excelente, né, do papel da inovação. E essa expressão de destruição criadora, veremos, né, ela nos ajuda a entender muita coisa, né, da dinâmica, que tem esse duplo lado. Né, quer dizer, então, para discutir empresa, né, então cria-se empresas, destrói empresas. Emprego,
né, ocupações. Né? Então, sempre tem, por um lado, criação, por outro, destruição. Né? Então, a inovação tecnológica vai ter essa característica. Né? Rapidamente, Schumpeter é muito difícil ser localizado teoricamente. Né? Quer dizer, eu estou colocando aqui 3 das influências talvez mais importantes, né, que ele tem. Né? O Menger, que é um dos pioneiros da Revolução Marginalista, austríaco, né, quer dizer, que vai estar na raiz de toda uma tradição austríaca, né, que é um tema importante da história do pensamento econômico. O Walras, que é um outro pioneiro da Revolução Marginalista, francês, né, que vai construir o modelo de equilíbrio geral, né, que é o grande, né, autor, né, dessa abordagem. E o nosso velho Marx, né, que já comentado na aula passada, né, que é no vídeo, né, passado, que vai ter uma influência muito grande sobre o Schumpeter, que eu diria que, basicamente, talvez o sonho dele era ser uma espécie de Marx conservador, né? Então, tirar qualquer ideia de revolução, etc., do Marx e utilizá-lo, né, para a compreensão do sistema capitalista, porque o velho alemão sacou, né, a questão da dinâmica, etc., etc., para o Schumpeter. E esse é um ponto forte do Schumpeter. Né, e, finalmente, o Schumpeter vai estar na raiz da abordagem evolucionária, né, que é uma evolucionista. Esses autores que eu mandei, né, comentados no vídeo da introdução, né, o Freeman, o Nelson Winter, o Rosenberg e o Pape, todos vão ter uma raiz no Schumpeter, mas não vão se chamar schumpeterianos, vão chamar de neo-schumpeterianos, porque, como diz um belo texto do Freeman, Schumpeter é um bom ponto de partida, mas ele sozinho não é suficiente. Né? Ainda bem, porque se tivesse tudo resolvido, nós não tínhamos o que fazer em economia. Né? Então, muito bem. Então, deixa eu achar aqui o... Cadê o... Espera aí, gente. Não, ok. Passou. Então, agora eu vou comentar 3 livros. Né? Quer dizer, passar por 3 livros do Schumpeter rapidamente. Né? Quer dizer, eu já vou dizendo aqui, na parte de resenha, qualquer um desses livros, ou qualquer um dos capítulos que eu mencionar aqui, são passíveis de resenha, né? Quer dizer, para avaliação, já comento. Né? Então, eu vou comentar o Teoria do Desenvolvimento Econômico, 1911, o Business Cycles, de 1939, e o Capitalismo, Socialismo e Democracia, que tem um capítulo sobre o processo de destruição criadora, que é de 1942. Então, só para dar uma ideia geral do... E acho que a leitura, né, cuidadosa desses livros, de parte deles, é um negócio importante pelas razões que eu vou explicar aqui. Então, Teoria do Desenvolvimento Econômico é um livro, né, quer dizer, que basicamente ele vai começar, né, a estrutura dele, né, quer dizer, ele começa com essa referência ao fluxo circular da economia, que é uma referência ao equilíbrio geral. Né? Então, ele vai começar apresentando uma economia em equilíbrio geral, introduz o fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico, que é o título do 2º capítulo, né? Já diz, né? Quer dizer, já diz claramente, né? Quer dizer, onde ele acha que a inovação se localiza, né? Quer dizer, e depois ele vai ter, né? Quer dizer, aqui no final eu pus, né? Quer dizer, ele vai tratar, né, de questões como crédito, mercado de capitais e ciclos, né? Quer dizer, então é um livro abrangente, né? Quer dizer, tudo está articulado em torno da questão da inovação. Então, dá uma visão, né, de algo que o Schumpeter vai desenvolver mais em outras obras. Né, então, é isso. Eu vou me concentrar, então, no capítulo 2, né, do livro, que é o capítulo intitulado O Fenômeno Fundamental do Desenvolvimento Econômico. Né, qual é o fenômeno fundamental? Então, ele vai dizer, é o que ele chama de empreendimento. Né, temos que ter muito cuidado com essa palavra, porque é uma palavra, assim como inovação, né? Quer dizer, é muito abusada
né, no uso jornalístico, né, quer dizer, enfim, né, quer dizer, às vezes até no mundo acadêmico, né? Então eu quero tratar com muito a finalidade do curso, por isso que eu quero que vocês leiam, né, quer dizer, com cuidado, exatamente para sair da visão jornalística, né, quer dizer, né, desses temas, entender o que é que o Schumpeter está sugerindo. O empreendimento para ele, né, quer dizer, é a introdução de inovação. Ponto. Né, quer dizer, detalhe, né, quer dizer, no capítulo 1, ele está falando de uma economia em equilíbrio geral. Pode parecer super estranho para quem não estudou economia até aqui, mas se alguém desconfiar do que eu estou falando, pergunte para os seus colegas de economia que eles vão, nesse curso, vão confirmar. Né? Quer dizer, em equilíbrio geral, não há lucro, não há inovação, não há empresário. Né? Quer dizer, então, se vocês lerem o capítulo 1 do Schumpeter, vocês não vão encontrar esses três nomes. Né? Quer dizer, então, basicamente, né, quer dizer, e destaque, né, quer dizer, é uma economia onde não há lucro. Né, quer dizer. Muito bem. Então, o Schumpeter, o que ele vai fazer é falar que o fundamental não estava na discussão do equilíbrio geral, que o fundamental é o empreendimento, que é a introdução de inovação, que ele vai definir como quaisquer novas combinações de fatores de produção. Então, vai ter uma definição bem geral, né? Quer dizer, e aí nós vamos, né? Quer dizer, tem um curso inteiro, né, para discutir o que é, né, economia da ciência e da tecnologia, o que é inovação, suas várias facetas, etc, etc. Né, mas muito bem. Então, ele apresenta esse fenômeno fundamental, traz a figura do empresário, né? Quer dizer, então aparece o empresário. O que é o empresário para o Schumpeter? Empresário é a pessoa que introduz a inovação. Né? Quer dizer, então, é basicamente isso. Não existe... Né? Ele vai dizer, se não está introduzindo inovação, não é empresário. Existe a função da pessoa que gerencia a produção, é outra coisa. Né? Quer dizer, é o processo repetitivo. O empresário é o que introduz a inovação. Ponto. Né? No esquema do Schumpeter, o empresário é um duro, né, que tem uma ideia. Né? Então, ele precisa de procurar alguém que tenha dinheiro. Então, dinheiro é fundamental e está no começo da conversa do Schumpeter também. Quem tem dinheiro? O banqueiro. Então, o empresário ele deve ser um sujeito que vai ter, além de ter ideia, ele tem que ter a habilidade de convencer quem tem dinheiro que pode emprestar para ele. Então, isso é importante que depois, quando a gente for estudar lá na teoria da firma, né, a Edith Penrose, né, ela vai, entre as questões de uma grande empresa, ela vai mencionar um negócio chamado habilidade empresarial. E essa habilidade envolve a capacidade de levantar fundo. Né, então, que é uma raiz schumpeteriana, né, do que ela está discutindo. Então, muito bem. Então, tem uma ideia, não tem dinheiro, vai convencer o banqueiro, que aí tem toda uma discussão de risco, né? E o empresário é um sujeito que está dizendo aqui que vai terminar em 10 minutos. Então, upgrade, será que eu consigo? Apareceu um aviso aqui para mim. Vocês viram o aviso? Viram? A gente não aparece, não, eu acho. Eu estou vendo aqui no topo aqui, da tela. Continua com... 9 minutos e 30, mas... Tá. Então, vamos... Então, aos 9 eu paro e a gente volta, né, na fase toda. Tudo bem. Vamos... Aproveita e faz um intervalinho enfim. Então, o empresário existe aqui uma questão central que é sucesso e fracasso. Né? Quer dizer, quem disse que a inovação vai dar certo? Né? Quer dizer, então, aí tem toda uma questão que nós vamos ter que tratar, né? Quer dizer, ao longo dessa introdução, que é o que define o sucesso
final de uma inovação, né? Quer dizer, você tem que ter a viabilidade produtiva, a viabilidade, né? Quer dizer, enfim, né? Quer dizer, uma capacidade de produzir o que foi pensado, e vai ter uma coisa fundamental que é o teste econômico, né? Quer dizer, quer dizer, se o mercado vai aprovar ou não, né? Quer dizer, o conceito que nós vamos usar aqui, a partir do Schumpeter, é a ideia de seleção, né? Que é um tema fundamental na nossa discussão de mercado lá adiante, né? Então, o sucesso ou fracasso é uma, né? E aqui aparece, né? Isso aqui é muito importante, e vai aparecer esse tema da incerteza, né? Ou seja, não dá para saber, né? Quer dizer, anteriormente se a inovação vai dar certo ou não. O Schumpeter, inclusive, vai dizer que o fracasso é mais comum que o sucesso, né? Quer dizer, então, tem ele está escrevendo em 1911, né, Diego? Então, isso aqui, para nós, é inteiramente decisivo para várias questões que vêm depois, né, Diego? Então, o conceito de incerteza, né, que é chave na economia. Então, por exemplo, quem está estudando macroeconomia pós-keynesiana vai ver como que, né, eles vão atribuir importância para esse tema. Ele é derivado desse ponto microeconômico, a sua relação com inovação, né? Que podemos rastrear até esse ponto, né? A discussão que nós vamos fazer de racionalidade na próxima aula, isso aqui vai aparecer também. O Kahneman, né? Um livro que eu vou mencionar, ele vai, inclusive, quantificar isso, dizer que, se não me engano, 10% né, 10 ou 20% dos empresários vão ser bem-sucedidos, os 90%, 80% restantes vão fracassar. Mas o problema é que, além de não saber quem vai ser bem-sucedido ou não, na discussão de racionalidade do Kahneman, ele vai falar que tem um problema de racionalidade importante, porque todo empresário acha que está nos 10% ou nos 20% que vai ser bem-sucedido. Então, é um otimismo empresarial que é um elemento, ele vai dizer, importante para o sistema. Né? Quer dizer, então, tem toda uma conversa aí. Muito bem. Então, o Schumpeter apresenta então, o que é inovação? Aí ele apresenta uma tipologia de inovações. Né? Quer dizer, talvez a primeira das tipologias que a gente vai estudar. Né? Então, rapidamente, vocês vão ler, são 5 tipos de inovação. Inovação pode ser um novo produto, 2, um novo processo, 3, abertura de um novo mercado, 4, descoberta de novas fontes de matéria-prima e 5, inovações organizacionais. Né? Então, ele está ampliando a definição de inovações, né? E aqui ele vai além, né, dos autores anteriores. Né? Ele faz uma relação, e isso aqui é chave, né, entre lucro e a inovação. E aqui é uma outra questão. Me parece que nenhum economista vai discordar, nenhum empresário, nenhum capitalista, né, quer dizer, que lucro é uma variável chave numa economia capitalista. Né, quer dizer, Então, essa articulação entre lucro e inovação que o Schumpeter faz é fundamental para a dinâmica, né? Quer dizer, para a compreensão dinâmica do sistema. Né? Quer dizer, Então, o lucro vai ser definido pelo Schumpeter como o prêmio para a inovação bem-sucedida. Entre aquelas, né, que têm sucesso, quem tem sucesso, o lucro é a remuneração do empresário que introduziu uma inovação bem-sucedida. Ele vai dar um exemplo no livro, que é raciocinar com uma inovação redutora de custo de produção, né? Ele raciocina com a ideia de custo marginal, etc, etc. Ou seja, basicamente, o inovador é o sujeito que introduz uma máquina mais eficaz, que produz mais coisa em menos tempo, então, por isso, o custo, né, de produção ou o custo marginal vai cair, e aí ele tem a possibilidade, né, de cobrar, né, de ganhar o preço, né, anterior, era definido pela técnica produtiva anterior, ele produz abaixo, né, quer dizer, desse preço e pode ganhar
ter um lucro, que é a diferença entre o custo de produção e o preço. Né? Quer dizer, então, basicamente, é muito simples e fez aparecer o lucro. Né? Quer dizer, ao fazer isso, né, a inovação estabelece um desequilíbrio na economia, né? Quer dizer, então, aquele equilíbrio não existe mais, e detona um processo puxado, que é a imitação entra em cena, todo mundo quer ter um pouco daquele lucro, entra uma onda de imitação, e essa onda de imitação, os imitadores, né, quer dizer, gera uma onda de investimentos, essa onda de investimentos generaliza a inovação, que, portanto, deixa de ser inovação, porque todo mundo tem. Né, quer dizer, então, tem o equilíbrio restabelecido. Né, muito bem. É essencial, né, entender que, para o Schumpeter, essa dinâmica impõe uma característica importante, que é o monopólio da inovação não é permanente, não é eterno, ele é temporário, exatamente porque vem a imitação, pode demorar mais, demorar menos, e a imitação corrói esse monopólio, e ao corroer esse monopólio, tem a erosão do lucro. Então, tem uma associação que é extremamente importante, e para pensar dinamicamente, que é entre o caráter temporário do monopólio sobre a inovação e o caráter transitório do lucro. Né? Quer dizer, vai ter implicações depois para a questão da visão de processo de destruição criadora. Então, essa dinâmica, né? Quer dizer, então, como o monopólio é temporário, né? Quer dizer, essa dinâmica vai se repetir, né? Quer dizer, porque o lucro desaparece, né? Quer dizer, por razões dinâmicas, e, de novo, a pulsão, né? Quer dizer, o impulso para obtenção de lucro reaparece e há um incentivo para a introdução de novas inovações, e assim o processo segue. Então, dessa forma, eu diria, na teoria do desenvolvimento econômico, no capítulo 2, o Schumpeter consegue uma elaboração que coloca a inovação no centro, em particular por causa dessa relação estrutural com o lucro, que é uma variável-chave no sistema capitalista moderno. Então, vamos terminar essa gravação agora, está dizendo aqui que tem mais 1 minuto, então eu vou terminar a gravação, vamos sair e a gente entra de novo, completando a apresentação e aula. Ok? Então, stop share, como é que eu paro a gravação? Aqui.